Olá, bem-vindo a todos. Essa é a nossa continuação de métodos matemáticos aplicados à Física 1, fazendo uma recapitulação dos vídeos anteriores, das aulas anteriores. Nós vimos os vetores unitários, que são componentes dos vetores em si, algumas operações básicas com vetores e uma noção de campo vetorial bem geral, mas eu quero retomar de campo vetorial a nossa aula desse momento. Então, o campo vetorial ele pode ser entendido como, por exemplo, o campo vetorial gravitacional. O campo gravitacional, ele depende, por exemplo, eu vou ter um vetor que vai depender de uma posição. Então, cada posição que eu tiver em relação ao campo gravitacional da Terra, ou de qualquer outro planeta, ou até mesmo de estrela, de qualquer objeto que tenha massa, eu vou ter uma força com determinada direção, sentido e intensidade. Então, eu vou ter um campo vetorial distribuído por onde essa força ela consegue alcançar. Sendo assim, eu preciso que vocês entendam um ente muito importante que nós vamos estar trabalhando para que nós consigamos efetuar de forma efetiva algumas operações com vetores e principalmente em relação a campos vetoriais. Então, eu estou definindo aqui o operador de Hamilton. Esse operador é conhecido como operador nabla também, ou simplesmente nabla. Esse operador, ele é simplesmente um símbolo matemático usado por Hamilton para simplificar e facilitar as operações de algebrização. Então, esse nabla possui esse nome porque ele é muito parecido com uma harpa. E o nabla, esse termo nabla, vem do grego, que significa harpa. Então, é simplesmente um triângulo de cabeça para baixo ou um triângulo invertido. Mas vamos às propriedades do nabla. Primeiro, o nabla, a definição do que é nabla. Você pode ter em alguns livros o nabla com essa setinha, o vetor em cima, ou sem o vetor em cima. Então, vamos definir o nabla. O nabla nada mais é do que a derivada em relação a x em relação a i vetor, mais a derivada em relação a derivada de y em relação a j vetor e a derivada de z em relação a z, tá? Foi erro de digitação aqui, em relação a z vetor, que são vetores unitários. Então, percebam que o nabla, ele traz consigo a representação de vetor unitário e também das direções dos eixos cartesianos x, y e z. Mas eu posso representar o nabla simplesmente através das coordenadas cartesianas. Se for assim, o nabla ele vai ser definido como a derivada em relação a x, vírgula, a derivada em relação a y, vírgula, a derivada em relação a z. Mas eu posso mostrar para vocês que existe uma forma mais genérica. E essa forma mais generalizada do nabla, ela é justamente um somatório. Por que um somatório? Porque nós estamos tratando de campo vetorial, de vetores e de forças também. Então, eu vou ter que somar tudo que tem para poder chegar em um resultado. Então, esse operador nabla, ele pode ser representado através do somatório, que vai de i igual a 1 até n. N
está relacionado aos números reais que vai em relação até o infinito. E nós temos, como o Nabla está tratando de variação, nós estamos, toda vez que você vê um Nabla, entenda como uma função que está variando. Eu tenho algo que vai estar variando e esse algo precisa ser descrito. Matematicamente, eu tenho aqui a derivada em relação a x e de i até vezes aqui de i. O que é esse i? É a direção i vetor? Não, esse i é simplesmente esse i aqui que começa em 1 e vai até em direção ao infinito. Então, essa é a definição básica de Nabla, e nós, a partir de então, o Nabla ele vai ser empregado em gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. Inclusive, o laplaciano ele é extremamente importante dentro da física. Também existe uma física toda formulada com base nas equações de Laplace, e nós precisamos entender o básico para que assim consigamos entender de forma mais aprofundada os passos seguintes. Essa é uma noção bem geral, a maioria dos alunos não entendem isso daqui e, infelizmente, às vezes não temos tempo para destrinchar tudo isso aqui para que o aluno entenda que por trás do triângulo invertido existe uma série de representações, e essas representações são o que realmente importa dentro da sua visão. Então, você vê um Nabla, você enxerga por trás dele todas essas equações e representações, definições de Nabla. Se você entendeu tudo isso daqui, então você está apto para entender o que é gradiente, divergente, rotacional e laplaciano, que serão as aulas seguintes. Sendo assim, me despeço, até o próximo contato, até o próximo vídeo.